Olá, no Espaço Técnico deste mês vamos falar sobre a resolução do CFC que aprovou a ITG 2002. Essa interpretação se aplica às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros e estabelece os procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, além da estruturação das demonstrações contábeis. Para conhecer os principais aspectos desta interpretação técnica geral, convidamos Marcelo Roberto Monello, que é contador, especialista no terceiro setor, conselheiro e coordenador da Comissão de Projetos Sociais do CRC-SP. Ao final de sua apresentação, ele debate o assunto com a contadora Marina Marcondes da Silva Porto, que também é especialista no terceiro setor, conselheira e vice-coordenadora da Comissão de Projetos Sociais do CRC-SP. Profissionais da contabilidade, hoje estaremos falando da resolução CFC 1409. Essa resolução, ela aprova a ITG 2002 para entidades sem finalidade de lucros. Essa resolução ela foi emitida em setembro de 2012, porém seus efeitos já aplicáveis a partir de janeiro. O grande ponto dessa resolução é que ela também revoga as resoluções que tratam de outros tipos de entidade sem finalidade de lucro, tais como as fundações. Então ela consolida as fundações, as associações, os sindicatos, nessa única interpretação técnica que nós temos então agora. A estrutura da ITG, então ela apresenta o objetivo, o alcance, quais são as entidades que estão sendo ali atingidas por essa interpretação, o reconhecimento, quais são os indicativos que essa interpretação dá para o profissional da contabilidade, fazer o reconhecimento das informações, as demonstrações contábeis, das contas de compensação, da divulgação e também nós temos aí o apêndice. Esse apêndice é uma orientação para os profissionais da contabilidade. Bom, o objetivo dessa estabelece os critérios específicos de avaliação e reconhecimento das informações das transações, né, das entidades sem finalidade de lucro. Em especial, aqui destaco a questão da nota explicativa. A nota explicativa, então, ela tem ali informações mínimas a serem divulgadas, essa interpretação ela traz esse tipo de informação, para que o profissional tenha uma base mínima de informações para fazer a divulgação das notas explicativas. Lembrando que a nota explicativa tem que estar em conjunto com as demais demonstrações contábeis. O alcance dessa daí, então, para as entidades sem finalidade de lucro, especificando então aqui as fundações de direito privado, as associações, a organização religiosa, partidos políticos e entidade sindical. Então, esse tipo de personalidade jurídica que são atingidos já nesse momento por essa interpretação técnica. As entidades sem finalidade de lucro, elas desenvolvem atividades econômicas também. Então, e elas podem estar desenvolvendo algumas, aqui exemplificativa, como técnicos científicas, esportivas, as religiosas, e aqui eu destaco também aos templos. As entidades religiosas, as que cuidam de templos, também devem observar essa interpretação. As entidades beneficentes sociais e então aí a característica principal é aquelas que administram pessoa, coisas e fatos de interesses coexistentes, coordenados em torno de um patrimônio com a finalidade comum ou comunitária. Aplicam-se também, aqui outro destaque que eu faço, em relação às demais normas. Então, a interpretação técnica, nós temos que observar que ela complementa aquilo que é específico para as entidades sem finalidade de lucro. Então, nós temos que observar todo o contexto que temos normativo, em especial então, as normas completas, né, IFRS completa, ou a PME. Quem que faz esse julgamento, né? Então, o profissional da contabilidade, conhecedor da entidade que trabalha, conhecedor das operações da entidade, ele que vai ter, então, o julgamento de qual as normas são aplicáveis às entidades. Mas, no mínimo, nós temos para uma entidade pequena, de pequeno porte, uma entidade, aí nós temos que aplicar, então, a NBC TG1000, que trata de pequenas e médias empresas, também a entidade. Agora, existem entidades de maior porte, com transações mais complexas, que demandam o conhecimento completo das normas. Não estão abrangidos nesse contexto os conselhos de classe. Por quê? Porque eles têm uma formalidade diferenciada, são tratados também na autarquia, né? Essa interpretação é para aquelas entidades que usufruem de benefícios fiscais, aquelas que usufruem da imunidade, né, de isenção de impostos.
Então, independente de qual ministério que ela se relaciona, aqui nessa norma ela fala isso bem claro, que as entidades que se relacionam com os ministérios da Educação, da Assistência, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, da Cultura, todas as entidades do terceiro setor, as entidades sem finalidade de lucro, que tenham um relacionamento com a gestão pública, têm que observar essa interpretação técnica. Essa interpretação também aplica-se, então, às associações de classe, também, e outras denominações que possam ter tanto patronal como de trabalhadores. Do reconhecimento das informações. Destaco aqui o primeiro item que trata do reconhecimento em relação ao regime de competência. As entidades elas precisam superar esta fase que nós temos que ter uma contabilidade estruturada. Existe uma demanda muito grande pela transparência, pela qualidade de informação das entidades, em especial do terceiro setor. Para que exerçamos, então, com plenitude essa transparência, há uma necessidade da questão de observar o regime de competência. Existem entidades que são eminentes, tratam somente sua receita de doações. Não é porque ela trata de doações que vai ser tratada com um regime diferenciado que não seja o regime de competência. A competência está no momento da oportunidade, no momento que a entidade tem a possibilidade do seu reconhecimento e fazer de ser o registro dessa transação. Então não é porque eu só trabalho com doação que eu não tenho um regime diferenciado que não seja o da competência. Então já vimos alguns profissionais alegando, eu tenho competência para despesa, porém caixa na receita porque eu só tenho doações. Não existe isso. Na verdade, a competência também está nas doações, porque é o momento do seu reconhecimento, o momento oportuno, inclusive, do reconhecimento dessas transações. Ela remete, essa ITG, às demais normas. Aqui eu destaco para aquelas entidades que recebem recursos governamentais, que deve ter uma especial atenção à NBCT G07, que trata de subvenção governamental e também doações. Então não é porque eu tenho uma ITG que eu vou dispensar as demais. Ao contrário, eu tenho a ITG para complementar as demais normas, como a 1000 ou as outras completas também. Agora, no momento que eu tenho uma parceria governamental, e aqui destaco também, independente da parceria também ser privada, o conceito aqui que traz essa norma, a norma 07, é importante que nós também tenhamos essa prática para com a entidade. Então, o momento do reconhecimento da receita, o momento de reconhecimento das despesas, as evidenciações que nós temos que fazer em relação na nota explicativa. Então, tem toda uma orientação complementar na NBC T07. No item 10 da ITG, de uma forma muito clara e explícita, fala que nós devemos evidenciar as receitas e despesas com e sem gratuidade, superávit, déficit, de forma segregada por tipo de atividade. E aqui ele deu alguns exemplos, tais como educação, assistência, saúde e assim por diante. Então, nós temos que imaginar nas organizações do terceiro setor, nas entidades sem finalidade de lucro, nós temos que evidenciar cada projeto, cada programa, cada serviço que ela venha a desenvolver. Então, se eu tenho um projeto de assistência, eu não posso misturar com o projeto de educação. Eu tenho que ter contas específicas para a educação, contas específicas para a assistência e evidenciar principalmente, aí então, dependendo da estrutura de cada entidade, evidenciar isso nas demonstrações contábeis, principalmente no DRE e nota explicativa. Enquanto não atendido os requisitos do reconhecimento no resultado, isso na contrapartida da subvenção. E qual que é o momento? Então nós precisamos conhecer muito bem o funcionamento de uma subvenção. Às vezes o contrato, o convênio, o termo de parceria, ele não está claro no seu funcionamento, ele não dá o detalhamento disso. Então nós precisamos ficar atentos se o convênio é pré-pago, se é pós-pago, de que forma que ocorre a operação para que, neste momento, tendo esse conhecimento, alinhado à norma 07, alinhado à ITG, que nós façamos, então, o reconhecimento à operação nas demonstrações contábeis. As receitas decorrentes de doações, contribuições, convênios, parcerias, auxílios, assim, tudo que tiver restrição, nós temos que ter, então, contas apropriadas para isso, evidenciar as restrições.
são contas específicas. Quando se fala restrição, que é aquela que tem uma causa específica. Então, eu tenho uma doação específica, eu tenho uma contribuição específica, eu tenho um convênio para determinado serviço. Então, esse tipo de situações, tudo que é específico, eu tenho que ter uma evidenciação nas demonstrações. E mais do que isso, quando tem uma evidenciação nas demonstrações, falar quais são essas restrições, aí e manifestar isso em nota explicativa. Então não basta somente eu reconhecer, eu tenho que reconhecer a parte das demais informações, então dentro da demonstração do resultado, dentro das contas patrimoniais, dentro também da nota explicativa, evidenciar que existem informações com restrição, com determinações, com cláusulas que são determinativas então, para cada projeto, para cada ação. O benefício concedido da entidade sem finalidade de lucro deve ser reconhecido de forma segregada, destacando-se aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas dos órgãos governamentais. Como profissionais da contabilidade, qualquer benefício que a entidade doa, aquela que a entidade faz por sua ação, ela tem que justificar, mais do que isso, ela tem que demonstrar isso nas contas da entidade. Por quê? Ela traz uma alteração patrimonial. Ela influencia nas informações contábeis. Ela traz também o contexto social da entidade. Então, o papel do contador é reconhecer todas as informações e transações que mexem com a entidade, em especial aquelas que são para a prestação de contas. Agora, aquelas que não são para a prestação de contas, mas que são institucionais, então, por exemplo, na área de educação eu tenho determinado tipo de bolsa de estudo. Agora, não é porque determinou a lei que eu não vou reconhecer as outras modalidades de bolsa de estudo. Eu preciso reconhecer todas as modalidades. Porém, eu tenho que destacar de uma forma separada e manifestar isso em nota explicativa também. A entidade que presta serviço, ela deve constituir também provisão em montante suficiente. Então, se eu tenho uma prestação de serviço, eu tenho que reconhecer também as possíveis perdas. Para quê? Para que a entidade ela tenha efetivamente o seu balanço, a demonstração contábil, os seus créditos também, de uma forma muito bem avaliada. O valor do superávit, aqui é um diferencial da norma anterior. Nós estamos falando de uma norma anterior que era de 2000. Nós estamos aqui já em 2013, e aí nesse sentido que nós precisamos então estar atentos a toda essa transformação que houve no setor contábil. E não só no setor contábil, também nas entidades, nas organizações sem finalidade de lucro. Então, a nota número 15, que trata essa norma, ela fala da incorporação. Antes nós tínhamos que destacar o resultado operacional, seja déficit, seja superávit, deixar de uma forma destacada no patrimônio líquido, após uma assembleia de prestação de contas, com determinação específica de incorporação, que aí então passaria a ser esse resultado incorporado. Porém, o contexto de uma entidade sem finalidade de lucro não pode ser outro que não seja aplicação na própria entidade. Então, aí, alinhando-se também as demais informações das outras normas, a entidade, hoje ela já não precisa fazer mais esse destaque. Por quê? Porque hoje nós temos essa informação na DMPL, no próprio demonstração do resultado. Então, nós temos que observar que eu posso já fazer a incorporação no encerramento das demonstrações contábeis no momento do exercício da entidade. O benefício de gratuidade por meio de prestação de serviço deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. O que quer dizer? Quanto que eu vendo do meu serviço? Vamos dar um exemplo principal que todos conhecem, geralmente uma prestação de serviço educacional, uma mensalidade escolar. A mensalidade escolar, eu tenho uma planilha de custo, essa planilha de custo agregada a uma margem, eu tenho meu preço de venda. Quando eu disponibilizo para um beneficiário dessa entidade uma bolsa de estudo 100% gratuita, o que quer dizer? Que o meu benefício foi integral, foi a venda do meu serviço que eu teria que receber. Então, eu tenho que reconhecer o benefício da forma que aquele beneficiário assim o recebeu. Então, o que garante isso? O que garante é a informação de planilhas de custos, de informação de preços de serviço, a prática da entidade e também o contrato de prestação de serviço também é o que assegura esse tipo de informação. Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permita a apuração na prestação de contas. Então,
Se eu tenho, por exemplo, um convênio, é muito importante que vocês estabeleçam uma relação na informação de uma forma muito bem segregada. A segregação ela pode se dar por várias formas. Uma pode ser por centros de custo, pode ser também já diretamente no plano de contas. Agora, o principal de tudo isso é que tenha segregação da informação na sua origem. E mais do que isso, a evidenciação nas demonstrações contábeis. E quando eu falo nas demonstrações contábeis, todas elas, inclusive a DRE e a nota explicativa. Nessa norma, todo tipo de doação, a princípio, ela transita por resultado. Só tem um caso específico que é a dotação inicial das fundações, que mantém-se ainda no padrão anterior, onde a dotação inicial ela vai ser constituída e reconhecida no patrimônio social dentro do patrimônio líquido. Nós temos que também reconhecer o trabalho voluntário. Por que o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é uma captação de recursos da entidade e na sua efetiva realização do trabalho voluntário é integrante de uma prestação de serviço também das entidades. Então, eu deixei de pagar alguma coisa, gerou uma receita para a entidade. Por outro lado, na prestação de serviço também existiu o benefício desse trabalho voluntário. Então, nós precisamos reconhecer para que isso seja também na composição dos serviços, dos benefícios que a entidade vem a conceder aos seus usuários. No item 20 e 21, nós temos que observar, então, a seção 27, NBCTG 1000, que trata da redução do valor recuperável dos ativos, então os testes de recuperação, quando aplicável nesse caso, mas é importante o quê? Estabelecer uma relação muito mais próxima da gestão. O profissional da contabilidade, ele tem que estar muito próximo da gestão, para que tenha a informação e que transmita a informação através das demonstrações contábeis de uma forma muito clara, precisa e atualizada. Então, nós precisamos ter a informação se houve a movimentação do imobilizado, se não só do imobilizado, mas dos seus ativos como um todo, mas em especial aqui eu destaco o imobilizado, se houve uma alteração da vida útil de um determinado bem, qual o percentual aplicável, então, da depreciação, dando alguns exemplos. Então, anualmente, nós temos que fazer esses testes, perguntar à entidade, perguntar aos gestores as informações decorrentes dessas transações, se houve alteração. E, havendo a alteração, precisamos reconhecer. As demonstrações contábeis obrigatórias, então hoje está muito claro também, aqui a ITG ela vem já de uma forma muito precisa a falar quais são as demonstrações contábeis que são mínimas exigidas então para o profissional da contabilidade. Nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas. E pode haver a exigência de outras demonstrações. Por exemplo, nas fundações, para o preenchimento de determinada obrigação acessória, o SICAP, exige o DVA. Então, havendo essa exigência, o profissional é obrigado a fazer essa demonstração para a fundação na qual trabalha. Então, é importante também que ela estabeleça essa demonstração em conjunto com as demais. E mais do que isso, todo esse conteúdo de demonstrações tem que estar registrado no livro diário, nas formalidades exigidas pelas normas também que tratam dos registros contábeis. No artigo 23, então, também outro alinhamento que teve é que existia uma divergência entre as normas e aí alinhou, então. Hoje nós temos, então, onde tem capital, passa a ser substituída por patrimônio social. Integrante do patrimônio líquido, onde havia a divergência. Então, nós temos o grupo patrimônio líquido com suas contas de patrimônio social e a questão do resultado também. Nós temos, então, também a demonstração do resultado do período, que antes era a demonstração do superávit ou déficit, agora é resultado do período. Das mutações do patrimônio líquido, existia na outra, que é a demonstração do patrimônio social para as fundações, agora alinhou-se, então, a demonstração do patrimônio líquido. O fluxo de caixa e as palavras lucro-prejuízo, sendo substituída por superávit e déficit, assim como era já na anterior. Deve ser destacada as gratuidades com serviços voluntários, então na demonstração do resultado tem que ter a evidenciação dos serviços voluntários. A demonstração do fluxo de caixa, assim como as doações, devem ser classificadas dentro da atividade operacional. As contas de compensação é um grupo de controle e que também
foi aqui comentada pela ITG. Isso aqui ela pode ser utilizada ou não pela entidade, pelo profissional. Eu quero evidenciar ainda mais um lugar as contas de compensação. Essas contas de compensação, no ativo compensado, no passivo compensado, não se misturam com os demais contas patrimoniais. Não somam, então, aí ao ativo e passivo que nós temos no balanço patrimonial. Eles são destacados das demais contas. Ela serve de controle. Podemos colocar ali as isenções usufruídas, as questões das gratuidades e outras informações que o profissional e a entidade julgam ser importantes de destaque. Não esquecendo que mesmo destacando aqui, nós precisamos também colocar em nota explicativa. A divulgação, então aqui eu chamo especial atenção que as notas explicativas contendo no mínimo esse tipo de informação que está na ITG. Porém, no momento que eu tenho algum convênio, eu tenho que pegar o que está na ITG mais o que está na 07, na NBC-TG 07. E assim por diante. Eu tenho que observar a norma de receita, tenho que observar a norma que trata a PME. Então, todas elas demandam algum tipo de informação complementar em nota explicativa. Eu tenho que consolidar isso numa nota só e fazer isso, então, para que tenha uma qualidade superável, então, aí das demonstrações. O contexto operacional, esse contexto, vocês vão ter essa informação nos estatutos das entidades, incluindo a natureza social, econômica e os objetivos sociais. A apuração da receita, de que forma foi reconhecidas as receitas dos convênios, as receitas das doações com ou sem restrição. Então, tudo aquilo que você tem de informação para mostrar para a sociedade, lembrando que nós temos que fazer uma nota explicativa que esclareça efetivamente todas as demais demonstrações contábeis. A renúncia fiscal, se eu usufruir de uma renúncia, de uma isenção, aí eu tenho que destacar isso nas demonstrações. E se tem, e que tipo de restrição que possa ter. Eu usufruo de uma determinada isenção e eu tenho contrapartida dessa isenção, eu tenho que evidenciar essas informações, não só da isenção, mas da própria contrapartida também. As subvenções, e aqui lembrando que nas subvenções recebidas pela entidade, e aqui sempre também fazendo comparativo com as entidades que recebem recursos de outras entidades. É importante que se destaque isso. Tudo que se tem restrição, separado e mais do que isso, evidenciado em nota explicativa e justificado. E nos contratos de subvenção, termos de parceria, contrato de gestão, qualquer outra modalidade de parceria que nós temos com a gestão pública ou com as entidades privadas, tem cláusulas aonde que você vincula o aspecto econômico-financeiro com o aspecto qualitativo-social. Então é importante que se faça também, traga a informação da administração, da gestão, para as notas explicativas nesse quesito das subvenções. Os recursos de aplicação restrita ou com vinculação do doador, o doador fala assim, você pode usar determinado bem somente para determinada situação. Vamos falar, criei um fundo para construção de determinada atividade. Então, só posso utilizar e manifestar a condição de uso daquele recurso. Taxas, informações, seguros contratados. A entidade educacional tem que evidenciar também o quanto ela gasta em relação à receita com o corpo docente. Os critérios de procedimento de registro da depreciação, e aí então remete à norma que trata da depreciação, amortização, exaustão, ativo mobilizado em especial, né? Então nós temos que observar não tão somente a ITG, nós temos que observar sempre o conjunto normativo que atinge os profissionais da contabilidade. Segregar os atendimentos com recursos próprios, os demais, aqui eu destaco o que é atendimento SUS para as entidades de saúde, o que é não SUS, o que é próprio da entidade, o que é gratuidade, o que é por terceiros, por parceiros, por exemplo. As gratuidades devem ser registradas de forma segregada para aquelas que eu vou prestar contas das demais. Isso já está sendo repetido não só então, no registro, mas também na evidenciação em nota explicativa. E a entidade deve demonstrar comparativamente o custo e o valor reconhecido quando esse valor não cobrir os custos de serviços prestados. Aqui em especial é o quê? Para as entidades de saúde, aonde às vezes o custo SUS ele não cobre, o custo SUS, quando eu falo custo SUS, na verdade, é a receita proveniente do convênio SUS, aonde esse convênio ele não cobre os custos total. Então nós temos que demonstrar isso como uma gratuidade também na entidade, não que isso será aceito pelas entidades. O apêndice, então,
fica somente para um exemplo para vocês terem como base e levar isso para as organizações. Muito obrigado. Manelo, quais os critérios que as entidades do terceiro setor devem adotar para atribuir valores ao trabalho voluntário? Marina, essa pergunta é muito boa e realmente hoje com essa ITG trouxe uma série de dúvidas, né? Na ITG ela fala do valor justo para atribuição dos serviços dos voluntários. Isso não é uma novidade para o terceiro setor ou as entidades sem finalidade de lucro. Existem vários pareceres que já indicavam que o profissional da contabilidade pudesse também fazer o reconhecimento desses serviços voluntários. O que fez essa ITG, ela deixou de uma forma explícita para o profissional que deve evidenciar essa informação se na entidade houver um voluntário. O grande ponto da aplicação desse item, da norma, é o controle e o procedimento. Então nós temos que alinhar um bom procedimento a um efetivo controle. Quando se fala do valor justo, aí cabe ao profissional orientar e permitir que os gestores, os administradores das entidades levantem essa informação, que essa informação venha da administração, da gestão para o reconhecimento na contabilidade. A questão do valor, você tem N outras formas de atribuir esse valor. Então nós temos a própria prática da entidade. Nós temos que observar, em especial, o princípio da razoabilidade. Nós não podemos exceder aquilo que vem sendo como prática da entidade. Essa é uma sugestão. Nós temos aqui, então, bases de informações salariais, por exemplo, de sindicatos. Quando eu faço a atribuição do valor do voluntário, não é que estou pagando um salário. Eu estou mostrando, primeiro, uma captação de recursos e um benefício através do serviço do voluntário que está sendo prestado também pela entidade. Então, aquilo não vai ocasionar uma tributação, não vai ocasionar, de repente, uma remuneração, pensando nisso. Tem que ter contas específicas para isso, procedimentos que assegurem o início da informação, um bom termo de voluntariado, um bom controle, fichas, planilhas que possam subsidiar com um valor justo, com um valor que possa ser condizente com a realidade da entidade, ser reconhecido na contabilidade. Você poderia falar um pouquinho mais para nós sobre a renúncia fiscal? Esse é um ponto de discussão bastante, né? O que a norma quer dizer como renúncia fiscal? Ela é muito específica, na verdade ela é específica e muito clara em relação à renúncia fiscal. Nós não estamos tratando aqui, nós temos que fazer uma boa diferença do que vem a ser uma imunidade, em seu conceito, de uma isenção. Então, quando se fala da renúncia fiscal, é o benefício de uma isenção, onde a entidade deveria ter um pagamento de um determinado tributo, de um determinado imposto, uma contribuição, ou até mesmo alguma taxa, e por uma relação que ela tem com o órgão gestor de determinado tributo, ou até mesmo de uma taxa, ela é dispensada, podendo haver contrapartida ou não. Já a imunidade, não existe isso, porque na imunidade não existe o fato gerador do imposto, não existe o fato gerador, de repente, de uma contribuição. Mas para ter a informação, isso tem que ser discutido com a administração. A posição da administração em relação àquele tributo, àquela informação do imposto. Agora, mais do que isso, nós temos que ter também uma base efetiva jurídica. Então, essa entidade, ela tem um ato declaratório reconhecendo a isenção. Ela tem, a isenção pode ser, de repente, uma taxa de água, por exemplo. Então, não é somente isenção de contribuições patronais ou da contribuição social, mas ela pode ser outras formas de isenções que a entidade ela pode usufruir de benefícios. Então, o benefício fiscal, ela está naquilo que ela deveria ter e por algum motivo de uma prática de relacionamento entre um órgão da administração pública com a entidade e ela, então, por um ato formal que ela o reconhece e assim nós temos que reconhecer na contabilidade conforme determina a nossa regra contábil. Marcelo, você falou também sobre a segregação das atividades dentro das demonstrações. Qual a importância dessa segregação dentro das demonstrações contábeis e qual a implicação para as entidades que não conseguem fazer essa segregação? Marina, essa pergunta também é muito interessante, porque o segredo para uma boa contabilidade dessas entidades sem finalidade de lucro é a segregação das suas atividades.
evidenciar as suas atividades. Porque a entidade ela pode ter N atividades econômicas. Ela pode ser uma entidade, vamos tratar aqui como mistas, sendo que várias atividades, por exemplo, educação, assistência, saúde, ou até mesmo as questões do sindicato, ou outras tipo formas que são formas jurídicas, né? Uma entidade religiosa que também mantenha outras atividades sociais, atividades econômicas de captação. Então, o segredo de toda a contabilidade está no registro. O registro é fundamental à segregação. Agora, o que é prudente se fazer é que essa segregação que está no registro seja evidenciada nas demonstrações contábeis. Quando se fala o registro, não necessariamente é já no plano de contas. A sugestão é que um plano de contas seja condizente com as atividades das entidades, com o estatuto da entidade e com a operação da entidade. Seja exatamente aí. Agora, nós temos que evidenciar para a sociedade, para a coletividade, para os associados, para as pessoas que ali se envolvem com a entidade, de uma forma muito transparente, nas suas demonstrações contábeis, seja DRE, na nota explicativa, balanço patrimonial, aquilo que tem de cada atividade da entidade. Então, o segredo e o ponto muito importante aqui é a segregação. Hoje isso é exigido, inclusive, por norma, por exemplo, do SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social. Então, o SEBAS já determina a segregação e, principalmente, se for uma entidade mista, educação, assistência, saúde, ela tiver várias atividades também, ela obrigatoriamente, com até mesmo, se não observar essa situação, ela de perder um certificado e aí perder não somente o benefício do fiscal, mas para o profissional da contabilidade pode ocasionar, inclusive, uma suspensão da atividade profissional. Então, nós temos que observar as normas. E mais do que isso, é qualificar cada vez mais, participar da educação profissional continuada e, com isso, fortalecer as informações do profissional e da entidade para a sociedade. Marcelo, muito claro, muito objetivo. Obrigada. Em nome do Conselho Diretor do CRC-SP, agradeço a sua participação no Espaço Técnico de hoje. Muito obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e confira outras informações relevantes para o setor contábil. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.